Perdemos a essência de atacar, de marcar, de brigar, de ter raça, de ter força física. Perdemos tudo isso por jogadores Nutellas. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Eu estou preocupado com 2026 porque a gente não aguenta mais sofrer, né? O torcedor corintiano, esse ano saturou. Eu, sinceramente, eu nem gostaria mais de esperar até dezembro para esse jogo contra o Cruzeiro. Por mim, já teria acontecido esse jogo há muito tempo. O torcedor corintiano já não aguenta mais esse ano. Cada um com uma ideia, cada um com uma solução, cada um com um vilão. A gente tá assim, meu irmão. Porque ninguém aguenta mais, cara. Né? Tanta má gestão, o Corinthians sendo passado para trás pelos próprios corintianos, que se dizem corintianos, né? Porque se fossem realmente não fariam isso. A situação, né, do Corinthians é complicada. Eu tô pensando em 2026. Por quê? O Corinthians está perdendo a sua essência. O jogo de ontem, há 5 anos mais ou menos, não vou nem colocar 10. Vamos colocar o time do Tite, vou colocar o time até do Carille, que eu sou um dos grandes críticos do Carille. A gente não perderia esse jogo por nada. A gente ganharia de 1-0 de qualquer jeito. Mas o perfil do Corinthians, e aí as pessoas que falam que eu não critico o Dorival, vale uma crítica também ao Dorival Júnior, mas principalmente ao Fabinho Soldado. O perfil do Corinthians é um perfil hoje que os caras querem ficar contratando um jogador técnico. Preste atenção, porque o que eu vou falar para vocês agora vai ser o divisor de águas da nossa história daqui para frente. Pode ser um pouco exagerado o que eu estou falando, mas é para o pessoal acordar. A gente agora quer jogador técnico. Vamos contratar jogador técnico. Traz o Memphis, traz o Alex Santana, olha o Bidon como é técnico, olha o Carrídio como é técnico, olha o André Ramalho como é técnico, e a gente perdeu a nossa essência. Hoje a gente tem a posse de bola. Olha como toca a bola. Toca, 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 toca. Quantos chutes o Corinthians deu no gol? Tirando aquelas faltas bizarras, medonhas, horrorosas de Memphis e Garro. Quantos chutes o Corinthians deu no gol? Aliás, a do Memphis nem chegou, né? E a do Garro também não acertou o gol. O Corinthians teve uma finalização do Gustavo Henrique. Para que adianta o toca, 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 toca e não faz nada? Perdemos a essência de atacar, de marcar, de brigar, de ter raça, de ter força física. Perdemos tudo isso por jogadores Nutellas. E o torcedor, claro, apaixonado eu não vou culpar tanto, mas muitos são culpados. Mas o maior culpado hoje do Corinthians, no meu modo de ver, se chama Fabinho Soldado. Os jogadores que ele contratou não tem nada a ver com um perfil que pede o Corinthians. Vocês estão me entendendo? E aí as pessoas acham que eu pego no pé do Fabinho, que eu quero a cabeça do Fabinho, que não sei o quê. Se o Corinthians não mudar
não voltar a contratar jogadores com a sua característica e representam a sua história, porque só um verdadeiro corintiano está entendendo o que eu estou dizendo agora. Para outros corintianos, para os mais Nutelas, eu estou falando em parábolas agora, eles nem entenderam ainda o programa. Mas a gente precisa parar de contratar Nutelas, de toque refinado e não sei mais o que, e voltar, eu não estou falando contratar a perna de pau, mas voltar a ter o nosso time raçudo, com técnica, mas com raça, com vontade de fazer gol. A gente não pode, de maneira alguma, perder para o Ceará por 1-0 na Neoquímica Arena. É inadmissível. Então a gente fica muito preocupado se ano que vem vai ser quem, se vai ser Safiel, se vai ser Osmar Stabile, se volta Augusto, se volta Duílio, se volta não sei quem, enfim, estou exagerando aqui, se entra Rosalá, se entra não sei quem, se entra o outro lá, enfim, a questão é, quem vai contratar um executivo decente e que conheça a história do clube, respeite a história do clube, e além de conhecer a história do clube, precisa ter um pouco de discernimento, de entender que o Corinthians não vive disso, dessa técnica. O Memphis olhando para o lado, tocando. O que foi aquilo? Jogadores, como diz a Ana Paula, que escolhem jogo. O Garro com seu cabelinho balançando. Desculpe, velho. Desculpe. Ano que vem precisamos de jogadores raçudos. Pô, vocês viram no final do ano lá aquele gordinho, o Quinteiro, jogando bola no Racing, eliminou a gente, cheio de raça, cheio de vontade, 2, 3 vezes mais gordo que o Garro. Eu não tô falando que eles têm que contratar o Quinteiro pro ano que vem, porque eu já não queria esse ano, por causa da idade. A gente tem que acertar o time. Mas se a gente continuar contratando jogadores mascarados, se a gente continuar contratando jogadores sem perfil Corinthians, nós não vamos para lugar nenhum. Porque a gente tem que lembrar o campo e bola também. A gente não pode ficar só pensando agora em política. Porque o assunto tá chato de política. Quem acredita em alguém aqui, hein? Nós aqui duvidamos de todos. Nós precisamos saber quem vai montar esse time para o ano que vem. É o Fabinho Soldado que vai montar esse time para o ano que vem? Esquece. Esquece. Acabou. Ano que vem, perdido. O Fabinho não conhece a história do Corinthians. O Fabinho não sabe o que é Corinthians. O scout do Fabinho pode conhecer Flamengo. Ele não sabe o que é Corinthians. Eles não sabem. Acordem, torcedor corintiano. A coisa é mais séria do que vocês imaginam. Nós temos um time de toque de bola, toca, que não faz nada. Passamos o jogo inteiro em casa, na Neoquímica Arena, contra o Ceará, dando uma finalização. E ano que vem, nós vamos ter o quê? Alex Santana de volta, Pedro Raul de volta, Léo Maná de volta. Nós vamos ter Charles aí, contrato longo, Kaká, contrato longo, Félix Torres, contrato longo. Graças a Deus, o cantor de churrascaria vai embora. Pode estar chegando o fim do Romero, para a tristeza de muitos Nutelas. O Thales, Ombrinhos Mágicos, indo embora. Mas muitos vão ficar. E quem ele vai trazer para o lugar? Como diz aí o nosso amigo Lucas Ferreira, a situação é constrangedora. Como diz a Ana Paula, o Corinthians perdeu a essência com esses jogadores. 2025 precisa acabar. Mas e 2026? Vai começar como? A gente não pode ficar aceitando essas derrotas para o Ceará. Concordo com você, Samir. Esses reforços no começo até ajudou, mas estava na cara que não iria dar certo a longo prazo. E eu avisei. Cara, pelo amor de Deus, eu não estou sendo oportunista. Quem me acompanha sabe. Quando terminou o ano, eu falei, esse time tem data de validade. Esse time tem prazo de validade. Eu não estou sendo oportunista. É só entender um pouquinho de bola. Esses jogadores não têm a característica do Corinthians, escolhem jogo para jogar. Escolhem jogo para jogar. Ou o Corinthians volta à sua essência no ano que vem,
ou nós vamos ficar mais um ano aqui se matando, se é melhor Stabile, Safiel, Augusto, Rosalá, quem mais tem aí? Enfim, André Negão, nós vamos ficar nessas tretas aí, tá? E não tô falando com demérito de nenhum deles. Mas a questão não é só essa. Ah, entrou Safiel, quem vai ser o executivo de futebol? Ah, entrou Rosalá, quem vai ser o executivo de futebol? A questão é voltar a entender quem é o Corinthians. Eu quero saber de 2026. Claro, temos ainda a Copa do Brasil para disputar, temos ainda a reta final do Brasileirão, mas e ano que vem? Você sabia que o Biel só não veio porque o Stabile não deixou? E não estou falando que é mérito do Stabile, porque talvez ele só não deixou porque o clube está quebrado, porque não tem dinheiro para nada. Porque se tivesse, talvez ele confiaria no executivo e falaria, vamos. Cara, esse é o nosso perfil de reforços para o ano que vem? O Fabinho Soldado estava convicto de Biel. Convicto. É um fake do Yuri Alberto. Você olha assim os dois, só que não tem... Tirou a espinha, passou uma basezinha, fica igual. Se 2026 foi esse o perfil, acabou. O que nós vimos ontem foi uma vergonha. Uma vergonha. Acabou o nosso perfil. Até o torcedor hoje está diferente. E como é que nós vamos montar um time se nós temos uma diretoria que tem um executivo que não sabe o que é Corinthians, que não entende o que é Corinthians? Ah, ele é muito bom. Você conversa nos bastidores do Corinthians, ele é muito bom, é um cara sério, profissional. O Corinthians não é assim, velho. E eu sempre falo aqui, nunca ouvi falar que o Fabinho Soldado é vagabundo, ou que dizia alguma coisa. Nunca ouvi nada dele, a respeito dele sobre isso. O problema dele não é esse. Só que as pessoas acham que, não, o cara é organizado. Ô, filho, organizado? Precisa conhecer Corinthians. Corinthians não pode montar um time que toca e perde pro Ceará. Quem teve mais posse de bola, Corinthians ou Ceará? Quem perdeu o jogo? Quem finalizou mais? Uma vergonha, velho. Uma vergonha. Eu já começo a desconfiar que o Dorival vai ter que ir embora junto com o Fabinho. Ele precisa conhecer o que é Corinthians também. O Dorival precisa cobrar esses caras aí. O que o Garro fez ontem, o que o Memphis fez ontem, tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem que cobrar. O Corinthians não joga Premier League. O Corinthians joga Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, time do povo, da raça. Não dá para jogar o que jogou contra o Ceará ontem. Agora, eu fiz umas promessas aqui para vocês, e se vocês se esqueceram, eu vou lembrar. Se o Corinthians não pagar o transfermão, eu viro o maior crítico dessa gestão. Segundo, se o Fabinho Soldado for o executivo do Corinthians, eu viro o maior crítico dessa gestão. Tá ouvindo? É meu compromisso com vocês. É meu compromisso com vocês. E eles me assistem. Eu não pago pau para ninguém, não. Respeito, não tá roubando. Pô, show de bola. É isso aí, tá tentando. Eu tô reconhecendo que tá tentando. Eu tô esperando. Janeiro, meu amigo. Janeiro tá aí. É um pulo. Janeiro tá aí. Pra eu mudar. Aí a pessoa, esse Samir ficou louco? O que aconteceu com ele? Tá me batendo? Tá me atacando? É assim que eles falam depois lá. Já tô avisando antes. Porque, para mim, o Corinthians não vai para frente com o Fabinho Soldado. E o Corinthians, a grandeza do Corinthians não permite o Corinthians ficar mais uma janela com transfer ban. Não permite. A grandeza do Corinthians não aceita isso. Pode ser o presidente mais bonzinho do mundo. O Corinthians não pode ficar mais uma janela sofrendo transfer ban. Nem que for para contratar 3 jogadores do 15 de Jaú. Mas tem que ter. Mas não pode ter o transfer ban. Te cuidem, me preocupa e muito. Me preocupa e muito. E muito isso aqui. Podemos sofrer demais no próximo ano. Tá? Podemos sofrer demais no próximo ano, porque temos
um dirigente que cuida do futebol do Corinthians, tudo, é ele que cuida. Vocês viram aí ele falando, já levei pro presidente, tudo que precisa para 2026. Estamos lascados. Estamos lascados. Estamos lascados. Se vocês soubessem nomes, estamos lascados. E quem me conhece sabe que tem coisa que eu não posso falar e eu quero que vocês entendam nas entrelinhas que eu estou preocupado com 2026. Precisamos ter a nossa essência de volta. Nem que eu tenha que engolir as minhas próprias palavras e aceitar um Carille da vida. Mas a gente precisa voltar à nossa essência. A gente, com Tite, com Carille, a gente não perderia esse jogo ontem. Não dá. Gosto do Dorival, vocês sabem disso. Eu acho que taticamente é um dos melhores do Brasil. E brasileiro, sangue brasileiro, eu acho que é até o melhor taticamente no Brasil. Mas não é só isso. O Dorival, meu irmão, o Dorival tem que dar um choque nesses caras aí, velho. Não dá mais pro torcedor corintiano ficar esperando se é o dia ou não deles. Será que é hoje que eles vão correr? Até a Rebeca, 5 anos ontem comigo, né? Eu falei pra ela, ó o Corinthians jogando de laranja, né? Pra interagir, né? Que eu fico assistindo sozinho o jogo, né? Lembra do Coronado? O Coronado se machucou, caiu no chão. Eu falei, amor, acho que o Coronado machucou, né? Ela olhou assim e falou, não vi sangue. E eu louco conversando com a criança de 5 anos, uma menina. Não vi sangue, ela falou. Ontem eu falei do uniforme laranja do Corinthians, eu acho que eu não tenho mais coragem de comprar. Ela falou assim pra mim, não gostei. Eu pensei, né, a menina, né, vou comprar ela de presente, se ela gostar, né. Não gostei. Eu falei, por que, Rebeca? Eu mostro, eu tenho esse vídeo. Aí ela falou assim pra mim, tem que ser preto e branco. Eu falei, por quê? Porque alguém pode olhar assim e achar que não é o Corinthians. Que isso, velho. E é verdade. Corinthians é preto e branco, meu amigo. Não é inconfundível o Corinthians preto e branco. Agora é laranja, será que é Corinthians ou é Holanda? Cara, eu tô usando um exemplo assim de uma criança, mas pra você entender que a nossa essência está sendo roubada. É para acabar com a essência do clube. Como já acabou já aí, ó.